Olá, aqui nós começamos a nossa primeira aula de análise combinatória. Existe uma máxima que o pessoal comenta quando estuda análise combinatória, que os problemas eles se dividem em classes. Então, por exemplo, você tem os problemas de arranjo, de permutação com repetição, de combinação. Isso vai acontecer aqui, mas a primeira aula é o início. E esse início é, na minha opinião, a base de tudo. Compreenda bem o que a gente chama de princípio multiplicativo. Tá? Então, nessa parte teórica, o que é esse princípio multiplicativo? Vamos imaginar uma situação que você lança uma moeda uma vez, lança a mesma moeda duas vezes, e você quer saber a sequência dos resultados nesses dois lançamentos. Ora, você poderia fazer o seguinte, observe. Quando você vai lançar a moeda, um primeiro lançamento pode acontecer cara ou pode acontecer coroa. O segundo lançamento dessa mesma moeda também vai poder acontecer cara ou coroa. Se você está interessado em saber qual é a totalidade de resultados, olha como é que você vai fazer. Se no primeiro resultado acontecer cara, o segundo resultado poderá ser cara ou poderá ser coroa. Então, a sequência seria cara, 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 coroa. Essa é uma possibilidade. Se o primeiro lançamento acontecer coroa, mesma coisa. O segundo lançamento pode ser cara, como pode ser coroa. Então, para cada lançamento do primeiro, existem duas possibilidades. O que diz o princípio multiplicativo? Esse evento, essa situação, ela é composta de duas etapas. Qual é o número de possibilidades para você realizar a primeira etapa? Duas possibilidades. Qual é o número de possibilidades para você realizar a segunda etapa? Duas também. O princípio multiplicativo diz, se tem duas possibilidades para a primeira e tem duas possibilidades para a segunda, e o resultado depende das duas, você simplesmente vai multiplicar. Tá? Aí você vai dizer assim, puxa, mas esse princípio multiplicativo, eu prefiro fazer pela árvore das possibilidades. Ou eu prefiro fazer um por um. Não vai nessa. Você quer ver um exemplo? Eu vou pegar bem aqui no canto à direita, embaixo. Lembra da placa, o novo tipo de emplacamento no Brasil? E se eu quisesse saber qual é o número de placas possíveis nesse sistema, que é formado assim por 3 letras, né? 3 algarismos aqui e mais uma letra, isto é, o nosso novo sistema ele é formado por 4 letras, 3 posicionadas aqui, uma posicionada aqui e 3 algarismos. Se imagine você fazer isso pela árvore das possibilidades. Seria muito complicado, né? Então qual é a saída? A saída é o princípio multiplicativo. Olha como é que você vai fazer. Encare que cada uma dessas letras e algarismos que você vai escolher corresponde uma etapa do evento maior chamado escolha da placa. Então, para escolher uma letra, nós temos 26 possibilidades no nosso alfabeto. As letras, elas podem ser iguais, então eu tenho 26 possibilidades aqui. Eu tenho 26 possibilidades aqui. Na hora de escolher um algarismo, eu tenho 10 possibilidades para escolher um algarismo, porque é de 0 até 9, eu tenho 10. Novamente, aqui eu tenho 26 letras. Aqui, novamente, eu tenho 10 algarismos e, por último, 10 algarismos. Se eu chamar de N o número total de possibilidades, pelo princípio multiplicativo, simplesmente, eu vou multiplicar, eu vou multiplicar. E esse resultado seria 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26, seria 26 elevado à quarta, multiplicado aqui por 10 elevado à terceira. Isso aqui que daria o total de placas. Aqui é apenas um comentário, né?
Aqui eu teria que excluir aquelas placas que teriam os 3 algarismos iguais a 0, porque nesse sistema os algarismos não podem ser os 3 ao mesmo tempo iguais a 0. Mas, se a pergunta qual é o total de placas que podem ser confeccionadas, seria 26 a quarta vezes 10 elevado ao cubo. Isso é o princípio multiplicativo, ele é poderoso, né? Outro detalhe que eu queria comentar com você nessa parte teórica é o seguinte, e que tem a ver com o princípio multiplicativo. Imagine que eu peça para você assim, eu quero saber quantos números de 3 algarismos naturais eu posso formar. Bom, 3 algarismos começa com 100 e vai até o 999. Olha só uma maneira que você teria de fazer esse cálculo. Observe, uma maneira. Você pega, quando são números naturais consecutivos, você pega o último menos o primeiro, e acrescenta 1. Como é que é? O último menos o primeiro e acrescenta 1. Isso aqui vai te dar 899 somado com 1, isso aqui vai te dar 900. São 900 números que você vai formar. Aqui valeria a pena um comentário. Por que a gente faz o último menos o primeiro mais 1? Olha a explicação. Você, quando faz o último menos o primeiro, você tirou o primeiro, né? Você fez o último menos o primeiro. Então você acrescenta 1 do primeiro que você tirou. Se você tiver uma dúvida, quer ver uma coisa que você pode pensar? Vamos pegar um exemplo mais simples, ó. 2, 3, 4, 5. São 4 números naturais. Se eu pedir para você quantos tem, se você fizer o último menos o primeiro, você vai dizer que são 3. Então é o último menos o primeiro com acréscimo de 1, né? É por isso que a gente faz o último menos o primeiro mais 1. Aí você vai dizer, é só essa maneira de você contar? Não. Tem uma outra maneira. E essa maneira, acho inteligente pra caramba, e você acaba utilizando aqui, ó, o princípio multiplicativo. Quer ver? Imagine o seguinte, você vai formar os números com 3 algarismos, correto? Como você vai formar os números com 3 algarismos, você tem que fazer uma escolha para o algarismo das centenas, uma escolha para o algarismo das dezenas e uma escolha para o algarismo das unidades. Tá certo? Não tem nenhuma restrição. Não, tem uma restrição. Lembre que para que tenha 3 algarismos, esse cara aqui, ó, não pode ser 0. Então, de 0 até 9, quantas possibilidades eu tenho? Só 9, porque eu excluo 0, tá? Eu vou escolher um algarismo para as dezenas. Quantas possibilidades eu tenho? 10. Para o algarismo das unidades, eu tenho 10. Pelo princípio multiplicativo, dá uma olhada só o que vai acontecer. O mesmo número que você calculou aqui, ó, você calcularia dessa maneira. 9 vezes 10 vezes 10. Portanto, a gente pode dizer que isso aqui vai ser 900. Ó. São 900 números com 3 algarismos que você pode formar. Tá? E só mais um comentário nessa parte teórica, e tem a ver com teoria dos conjuntos. Já ouviu falar em conjuntos. Conjuntos é uma coleção de objetos. Então, por exemplo, imagine que você tem um conjunto A e tem um conjunto B. A gente fala em matemática que a união desses conjuntos é você formar um novo conjunto com todos os elementos. Invariavelmente, alguém pede para você isso aqui, ó. Qual é o número de elementos da união desses dois conjuntos? Como é que você calcula? Olha como é que você calcula. Você calcula o número de elementos que está no conjunto A, todos esses aqui, ó, né? Soma com o número de elementos que está no conjunto B, todos esses aqui. Só que quando você faz isso, você comete um erro. Tá vendo esses elementos que estão nesse intervalo aqui? Aqui nesta região é a interseção. Quando você faz número de elementos de A mais número de elementos de B, isso aqui foi computado 2 vezes. Então o que você faz? Você exclui uma vez isso que foi computado 2 vezes.
E a gente diz assim, ó, número de elementos da união de A com B, número de elementos de A mais número de elementos de B, menos a interseção, tá? Essa parte teórica desse início de combinatória é exatamente isso. Princípio multiplicativo é a essência. Veja, questão número 1. Quantos números naturais e 3 algarismos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 6, 7 e 9? Como os números serão formados por 3 algarismos, minha sugestão para você é a seguinte, ó. Você faz aqui um esqueminha como se você fosse escolher os algarismos. Então você precisa escolher um algarismo que ocupe esta primeira posição, um algarismo que ocupe a segunda e um algarismo que ocupe essa terceira posição, isto é, centena, dezena, unidade. Então vamos à escolha. Precisamos escolher esse aqui. Nós dispomos somente de 5 possibilidades. Agora vem um fato importante. Em nenhum momento no enunciado ele fala que os algarismos têm que ser distintos. Então, se eles podem ser iguais, para você escolher essa segunda posição, você tem o mesmo número de possibilidades, como também tem 5 possibilidades para a casa das unidades. Pelo princípio multiplicativo, se esse evento ele é composto de 3 etapas e o resultado depende das 3, você vai multiplicar, né? Vai multiplicar o número de possibilidades. Isso aqui vai te dar 125. Serão 125 números com 3 algarismos que você pode formar dispondo desses. Essa é a resposta. Esse é muito parecido com o anterior. Agora você tem que observar qual é a diferença. Ele coloca assim, os 3 algarismos devem ser distintos. Destaca essa palavra distintos. Então, na hora de você fazer as escolhas, ó, você vai fazer a escolha para a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Bom, no momento que você vai escolher um algarismo para ocupar essa posição, qualquer uma das 5 possibilidades serve, né? Só que veja, efetivamente, um fica aqui. Como não pode haver repetição, você não dispõe mais de 5 possibilidades, e sim de 4. Novamente, um efetivamente vai ocupar a casa das dezenas. Aquele que ficar aqui não vai poder se repetir, então sobram 3 possibilidades. É claro que eu comecei pelas dezenas ou pelas centenas, mas eu poderia começar pelas dezenas, pelas unidades, tanto faz. E aí entra em jogo o princípio multiplicativo. Se você tem 5 possibilidades para a primeira etapa, 4 possibilidades para a segunda e 3 possibilidades para a terceira, o princípio multiplicativo diz que você vai ter 5 vezes 4 vezes 3. 20 que multiplica 3 aqui, 60 vai ser a resposta. Agora observe que os números devem ser naturais ímpares, você destaca a palavra ímpares, e com algarismos distintos, né? Formado por 4 algarismos, só que veja só, você dispõe só desses, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A primeira coisa que você vai fazer, você tem que garantir que esse número vai ser ímpar. Para ele ser ímpar, o algarismo das unidades tem que ser 3, ou tem que ser 5, ou tem que ser 7, ou tem que ser 9. É a primeira coisa que você se preocupa. Aí o resto vai seguir a mesma ideia que a gente já viu. Vamos lá. Você vai fazer uma escolha para esse algarismo aqui, ó. Para esse algarismo aqui. Dos 7, você já usou 1. Você não pode repetir, porque foi dito que os algarismos têm que ser distintos. Então sobram 6 para essa posição.
1 fica nessa posição aqui, não pode se repetir, sobram 5 para essa posição. 1 fica, não pode se repetir, vai sobrar 4. E a ideia aqui vai acabar se repetindo. Então note que agora, ó, essa mesma ideia vai se repetir para cada situação aqui. Por isso que você pode fazer assim, ó. O total de possibilidades serão 4 vezes o que você fizer em cada um deles. Em cada um deles, ó, 6 possibilidades, 5 possibilidades, 4 possibilidades, para cada uma dessas etapas. Então, o que vai ser o resultado? 4 que multiplica. Isso aqui dá 20 vezes 6, 120. E esse 120, quando você multiplicar por 4, 480 é o total procurado. Agora são os mesmos dados da questão anterior. Os números têm que ter 4 algarismos, os algarismos têm que ser distintos e, além disso, os números devem ser pares. Para ser pares, ó, ou vai terminar com o algarismo 4, ou vai terminar com o algarismo 6, ou com o algarismo 8. E aí você faz a seguinte análise, ó. Vai fazer uma escolha para esse algarismo. Quem é que vai poder ocupar essa posição? Olha como é que você faz. Dos 7 disponíveis, 1 você já usou. Qualquer um dos outros 6. Como devem ser distintos, qualquer um dos outros 5, porque o que ficar aqui não pode se repetir. E analogamente aqui, ó, 4 são as possibilidades. Aí essa ideia vai acabar se repetindo aqui. Por isso que a gente fala, ó, que vai ser 3 vezes, porque são essas 3 possibilidades, esse 6 multiplicado pelo 5, multiplicado pelo 4. Né? Essa é a forma que você tem de fazer esse cálculo. 3 vezes, bom, aqui dá 20. 20 vezes o 6, 120. Então, 4 vezes 5, 20 vezes 6, 120. E o nosso resultado é esse 3 vezes 120. 360 é o número total de possibilidades. Esta é uma questão bem mais abrangente. Quantos são os divisores naturais do número 360? A gente pode achar todos os divisores, porém, há um método que permite a você achar os divisores a partir da decomposição em fatores primos. Então, inicie fazendo a decomposição do 360 em fatores primos. Você começa dividindo por 2, dá 180. Continua por 2, vai dar 90. Por 2 dá 45. Por 2 não dá mais, se escreve 3. Você vai ficar com 15 aqui. Por 3 vai dar 5. E por 5, isso aqui vai ser 1. Agora que vem importante. O número 360, quando você escreve como produto de fatores primos, ele é esse 2 elevado ao cubo multiplicado por esse 3 elevado ao quadrado e vezes o 5. No caso, eu vou até escrever 5 elevado a 1. Como você quer todos os divisores, olha como é que você vai analisar todos os divisores a partir dessas potências aqui. Só acompanhe. 2 ao cubo é a mesma coisa que 8. Quais são os divisores naturais do 8? O 1, o 2, o 4 e o próprio 8. E isso você pode escrever assim, ó. O 1 seria 2 elevado a 0, o 2 seria 2 elevado a 1, o 4, 2 elevado ao quadrado, e o 8, 2 ao cubo. Então, ó, 1, 2, 4 e 8 são os divisores de 2 à terceira, né? São potências de base 2. Divisores de 3 ao quadrado. O 3 ao quadrado é 9, seria o 1, o 3 e o 9. O 1 é o mesmo que 3 elevado a 0. O 3 é 3 elevado a 1. E o 9 é o próprio 3 ao quadrado. Né? Divisores do 5 é o 1 e o 5. Só que o 1 é o 5 elevado a 0. E aqui, ó, o 5, que 5 elevado a 1. Olha o poder do princípio multiplicativo aqui.
Quantas são as possibilidades que você tem para cada uma dessas etapas que você vai escolher? Para os divisores de 2 à terceira, nós temos 4 possibilidades. Os divisores de 3 ao quadrado, nós temos 3 possibilidades. E de 5 elevado a 1, nós temos 2 possibilidades. Por isso, pelo princípio multiplicativo, você vem aqui e multiplica esse total de possibilidades, tendo como resposta 24 divisores. Tá? Normalmente em concursos, o pessoal sempre fala assim, ó, é só aumentar 1 no expoente de cada fator primo, tá? Mas o porquê aumentar 1, eu te expliquei aqui, ó, essa é a ideia. Aqui é o seguinte, eu quero saber, naquele sistema anterior vigente no nosso país, qual é o total de placas com 3 letras e 4 algarismos. Mas um detalhezinho, eu até coloquei no enunciado, não pode ter os 4 algarismos iguais a 0. Então, olha o que a gente vai fazer. Nós vamos primeiro nos preocupar com o que seria o total sem restrições. Quer ver como é que se calcula o total? Você vai escolher uma letra para essa posição. São 26 possibilidades do nosso alfabeto. Vai escolher uma letra para essa posição. 26 também, porque as letras podem se repetir. E vai escolher uma letra para essa posição. Na hora de você escolher os algarismos, ó, você tem que escolher 4 algarismos. Na escolha do primeiro, existem 10 possibilidades. Pode ser 00 pode ser de 0 até 9. Para o segundo, 10, para o terceiro, 10 e para o quarto, 10. Então eu diria o seguinte, se a placa depende das letras e dos algarismos, você tem que multiplicar pelo princípio multiplicativo. Isso aqui seria o total, e esse é o total, 26 elevado ao cubo, vezes 10 elevado a quarto. Agora observe, há uma restrição. Qual é a restrição? Nós não podemos ter placas com os 4 algarismos iguais a 0. Então, sabe o que você vai ter que pensar? Na escolha das letras. Então, se você vai pensar nas restrições, ó, olha o que seria restrições. Você quer saber quantas placas que devem ser excluídas, isto é, em quantas desse total de placas você tem os 4 algarismos iguais a 0. Fixou os algarismos? É só você ver as letras, ó. Seriam 26 possibilidades para a escolha dessa letra, 26 possibilidades para a escolha dessa letra e 26 aqui. Isto é, as restrições seriam 26 elevado ao cubo. Finalmente, se você quer saber qual é o número total de placas naquele sistema anterior, mas excluindo aquelas que têm o 00, você vai pegar esse total, que é 26 elevado ao cubo vezes o 10 à quarta, e subtrair desse 26 ao cubo. Esse 26 ao cubo é o número de placas que teriam os 4 algarismos iguais a 0. Ou você faz esse cálculo, ou você pode também, ó, deixar esse 26 ao cubo em evidência, você ficaria com 10 à quarta menos 1. Né? Se quiser eventualmente calcular, vai ficar 26 elevado ao cubo, 10.000 tira 1, 999, né? Ou melhor, 9.999, 10.000 tirando 1. No momento que você fizer esse cálculo aqui, vai dar esse número monstruoso, ó, 175.742.000 e ainda 424. Vai ser o total de placas que a gente pode formar com aquela restrição. Aqui é um exercício interessante para o cara que quer compreender o que é o princípio multiplicativo. Olha só, você tem uma cidade A, uma cidade B, uma cidade C e uma cidade D.
Existem aqui 5 caminhos ligando a cidade A a B. Existem 6 caminhos ligando a cidade B à cidade C. E existem aqui, 6 outros caminhos ligando C a D. Você quer sair da cidade A e chegar à cidade B, passando a cidade D, passando por B e C. O princípio multiplicativo vai resolver isso para você. Pelo princípio multiplicativo, se são 5 possibilidades para essa etapa, são 6 possibilidades para a segunda e são 6 para a terceira, total de possibilidades, não tenha dúvida, vai ser esse 600, ou melhor, esse 180 aqui, Esta é a resposta. Eu quero o total de números com 3 algarismos distintos que podem ser formados no nosso sistema de numeração. Bom, nós vamos ter a escolha para centena, para dezena e para unidade. Cuidado aqui, centena. Dos 10 algarismos disponíveis, você não vai poder começar por 0 aqui. Então, são 9 possibilidades. Agora observe bem. Das 9 possibilidades, um efetivamente vai ficar aqui. Sobram 8 das 9. E o 0, 9, porque daí o 0 pode ocupar essa segunda posição, então seria 9 vezes 9, tá? E ainda fica um aqui. Esse que fica aqui não pode ocupar a posição, então sobram 8 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, o total de possibilidades seria 9 vezes esse 72. E esse resultado vai te dar 648.